Você já passou por momentos em que sua fé pareceu pequena demais diante da vida? Talvez você já tenha sentido como se a chama da sua confiança em Deus fosse apenas uma vela tremendo no vento, prestes a apagar. Mesmo quando já esteve firme, já experimentou a presença de Deus de maneira intensa, existe um ponto na caminhada cristã em que a fé é testada. E isso não significa fracasso, significa apenas que você está em jornada. O caminho com Cristo não é feito apenas de montanhas iluminadas pela glória, mas também de vales de dúvidas, desertos de silêncio e tempestades que abalam a alma. Mas em meio a todas essas estações, existe uma promessa. Deus é Emanuel, Deus conosco. Ele não está presente apenas quando a alegria enche o coração, mas também quando o peso da tristeza parece insuportável. A fé, diferentemente do que muitos pensam, não é uma linha reta. A vida muda, nossos sentimentos mudam, e em um tempo você sente a proximidade intensa do Senhor, com orações cheias de alegria, e em outro parece que Ele se oculta, que o silêncio dele ecoa mais alto do que suas palavras. É nesses momentos que o coração começa a questionar: será que Ele ainda ouve? Será que continua perto? Essas são as situações que realmente testam a essência da nossa fé. E é justamente aí que precisamos entender o que significa acreditar. Muitas vezes a fé é tratada como uma palavra bonita, usada para explicar uma vitória inesperada ou para consolar alguém em sofrimento. Tenha fé, dizem, como se fosse uma solução rápida. Mas a fé verdadeira vai além de frases prontas. O que é fé quando a vida não faz sentido? O que é fé quando não vemos saída? A Bíblia nos responde com clareza em Hebreus capítulo 11 versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. E no versículo 6 do mesmo capítulo nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso nos mostra que a fé não se baseia naquilo que podemos tocar, controlar ou prever, mas na confiança em um Deus que cumpre suas promessas, mesmo quando ainda não vemos sinais delas acontecendo. É fé que nos leva a continuar andando mesmo quando o caminho está encoberto pela névoa. É fé que nos faz acreditar mesmo quando a lógica e as circunstâncias parecem contra nós. É fé que nos leva a louvar a Deus mesmo enquanto esperamos a libertação. Assim como Davi diante de Golias, que não confiou em sua experiência ou tamanho, mas na fidelidade do Senhor, nós também somos chamados a caminhar com essa convicção. A fé não elimina os gigantes da vida, mas nos dá coragem para enfrentá-los com a certeza de que não estamos sozinhos. E é exatamente isso que você precisa guardar hoje. Fé não significa ausência de lutas, mas confiança de que, em cada batalha, o Criador do universo está ao seu lado. Quando tudo ao seu redor parece instável, a fé é o que mantém seu coração firme. Quando os ventos sopram forte, a fé sussurra: Ele continua no controle. É essa confiança que transforma o medo em coragem e a dúvida em esperança. Se essa mensagem já tocou o seu coração, eu convido você a permanecer conosco e a se inscrever neste canal, curtir este vídeo e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra de fé. Deixe também seu comentário, porque é através dessa comunidade que fortalecemos uns aos outros na caminhada. Você já percebeu como, muitas vezes, a fé é posta à prova justamente quando menos esperamos? Há dias em que acordamos em paz, certos de que Deus está no controle, e de repente, algo acontece e a confiança começa a vacilar. É como se uma tempestade se levantasse contra nós não apenas para abalar as circunstâncias, mas também para sacudir o coração e tentar apagar a chama da nossa fé. Nessas horas, surge a grande pergunta: o que significa realmente viver pela fé? Fé não é simplesmente um sentimento passageiro ou uma emoção forte durante a oração. Fé é uma decisão constante de confiar em Deus mesmo quando nada faz sentido. É acreditar que Ele está presente quando o silêncio parece ensurdecedor. É escolher descansar em suas promessas ainda que a realidade mostre exatamente o contrário.
Assim como Davi diante de Golias, fé não olha para o tamanho da dificuldade, mas para a grandeza daquele que caminha conosco. Davi não tinha aparência de guerreiro, não possuía armadura nem espada. O que ele possuía era convicção. Ele sabia que o Deus que o havia livrado do leão e do urso era o mesmo que lhe daria vitória contra o gigante. Esse é um detalhe poderoso. Davi não se apoiou em suas próprias forças, mas na fidelidade de Deus. E isso também precisa ser verdade em nossas vidas. Quando lembramos de quantas vezes o Senhor já nos socorreu, de quantas vezes a resposta veio no momento certo, de quantas situações que pareciam sem saída foram revertidas, nosso coração encontra coragem para continuar crendo. Cada livramento é como uma marca de vitória que fortalece a fé para os desafios futuros. A fé não apaga os gigantes do caminho, mas muda a forma como lidamos com eles. Ela nos ensina que não estamos sozinhos em nossas batalhas. É como ouvir, em meio ao barulho da tempestade, uma voz calma dizendo: "Não temas, eu estou com você." Essa certeza muda tudo. Com fé, conseguimos louvar antes da vitória chegar, conseguimos manter a esperança mesmo quando a porta ainda não se abriu. Com fé, o coração aprende a esperar sem se desesperar, porque sabe que os planos de Deus são perfeitos. E quando pensamos em fé, precisamos entender que ela não foi feita para ficar pequena. Ela é como uma semente que cresce cada vez que escolhemos confiar. As provações que enfrentamos não são sinais do abandono de Deus, mas oportunidades para a fé amadurecer. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, a fé é lapidada nos momentos mais difíceis. É nesses instantes de dor, silêncio ou espera que descobrimos que o Senhor realmente é suficiente. Por isso, não rejeite a estação em que você está vivendo. Se for tempo de alegria, viva com gratidão, reconhecendo que cada bênção vem do Senhor. Se for tempo de espera, mantenha-se confiante, porque o agir de Deus nunca atrasa. Se for tempo de dor, agarre-se à promessa de que Ele jamais abandona os seus filhos. Jesus disse em João capítulo 16 versículo 33, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Essa não é apenas uma lembrança de que as dificuldades virão, mas a confirmação de que a vitória já está assegurada em Cristo. E é essa verdade que mantém nossa fé viva. Não importa o que esteja diante de nós, a vitória do Senhor é maior. Ele é aquele que transforma lágrimas em consolo, fraqueza em força e desespero em esperança. A fé nos leva a olhar para cima, além da tempestade, até enxergarmos o Deus que caminha sobre as águas e nos convida a confiar. Você já se perguntou por que Deus permite que a nossa fé seja testada? Talvez você tenha orado, clamado com todo o coração, e ainda assim não recebeu a resposta que tanto esperava. Talvez tenha atravessado noites de lágrimas, acreditando que o silêncio de Deus era abandono. Mas a verdade é que a fé nunca cresce em terreno fácil. A fé é fortalecida justamente quando enfrentamos ventos contrários, quando somos obrigados a escolher entre confiar em Deus ou nos render ao medo. É nesse ponto que ela deixa de ser apenas uma palavra e se torna vida dentro de nós. A Bíblia nos mostra que o propósito das provações não é nos destruir, mas nos lapidar. Assim como o fogo purifica o ouro, as dificuldades queimam nossa autossuficiência e orgulho, e nos ensinam a depender de Deus de todo o coração. O próprio Jesus deixou claro em João capítulo 16 versículo 33, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Ele não prometeu ausência de problemas, mas garantiu a sua presença em cada batalha. E isso muda tudo, porque a presença de Deus é suficiente para transformar qualquer cenário. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de acreditar que Deus é maior do que todas elas. Não é a ausência de medo, mas a coragem de seguir adiante mesmo enquanto o medo sussurra ao ouvido. Não é estar sempre forte, mas saber que a força do Senhor se aperfeiçoa justamente na fraqueza. Quando a fé se apoia na verdade de quem Deus é,
Nenhum vento consegue arrancar essa convicção do coração. É por isso que a oração se torna tão essencial. Orar é o ato de entregar o controle, de declarar que não vivemos pela vista, mas pela confiança no invisível. Quando você ora com fé, não está apenas pedindo, está se alinhando ao coração de Deus, permitindo que a vontade dele guie os seus passos. Jesus mesmo disse em Marcos capítulo 11 versículos 22 a 24, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e será vosso. Essa é a fé que move montanhas, que não enxerga apenas o problema, mas vê o Deus que está acima de tudo. É a fé que não se limita às circunstâncias, mas que declara vitória mesmo quando o cenário ainda parece derrota. É essa fé que transforma lágrimas em testemunho e dor em esperança. E agora, vamos unir nossos corações em oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque em cada estação da vida a tua presença nos sustenta. Quando somos fracos, a tua força se manifesta. Quando nos sentimos sozinhos, o teu Espírito nos consola. Aumenta a nossa fé, Senhor. Dá-nos a confiança que permanece firme mesmo quando os ventos sopram contrários. Ensina-nos a viver não pela vista, mas pela certeza da tua palavra. Que a nossa vida seja testemunho do teu poder e que em cada passo possamos refletir a tua luz. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, deixe seu amém nos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de uma palavra de fé. E eu convido você mais uma vez, inscreva-se neste canal, curta, comente e ative as notificações para continuar recebendo mensagens que fortalecem a sua caminhada espiritual. Juntos, vamos espalhar a fé e a esperança que só Jesus pode dar.